A galera, muito que bem. Hoje nós iremos falar sobre geometria plana, triângulo retângulo e suas relações métricas. Então vamos falar dentro da geometria plana, o que é um triângulo retângulo, como funcionam as suas relações métricas desse triângulo e para que funcionam essas relações métricas, quais são as utilizações dessas relações métricas dentro da geometria. Fica ligado aí que depois da vinheta a gente volta. Muito que bem, galera. Vamos lá, vamos falar hoje sobre geometria plana. E dentro da geometria plana nós vamos falar sobre triângulos retângulos, né? Tem aqui um campo de futebol. Esse campo de futebol, ele já forma uma figura geométrica aqui, né? Um retângulo, tá vendo? Um retângulo. Digamos que eu queira traçar uma diagonal nesse campo de futebol. Quando eu traço essa diagonal nesse campo de futebol, nós formamos aqui dois triângulos. Um triângulo 1, triângulo 2. Esses dois triângulos, eles são chamados de triângulo retângulo. Mas o que vai definir? O que vai me dizer e o que vai me dar a certeza que esse triângulo que formou, esses dois triângulos que foram formados aí, é um triângulo retângulo, certo? Essas definições que nós vamos aprender, que nós vamos pegar hoje, vamos entender como é que funciona. Matemática é isso, a gente precisa entender primeiro como funciona. Entendendo como funciona, a gente vai entender como se resolve. Entendendo os conceitos dados, os conceitos estudados, a gente entende como é que se resolve matemática. Matemática você tem que pegar os conceitos para partir para as resoluções, certo? Então observe que nós formamos aí dois triângulos retângulos, certo? Dois triângulos retângulos. Então seguindo em frente, nós temos dois triângulos retângulos. Então aqui nós temos uma parte desses dois triângulos. Nós pegamos uma parte, um triângulo aqui. Observe que nós temos esse triângulo retângulo formado aí. O que vai me definir que esse triângulo que você está vendo aí é um triângulo retângulo? O que vai dizer que ele é um triângulo retângulo? É o ângulo que se forma aqui, que é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Ângulo reto, ele tem a medida de 90 graus. Então, o triângulo é dito retângulo quando ele possuir um ângulo reto. E os dois outros ângulos representados são ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus. Então, já sei a definição do que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que vai possuir um ângulo reto, certo? Então, essa é a definição para triângulo retângulo. Ele tem que, obrigatoriamente, ele tem que possuir esse ângulo reto. Quando ele possui esse ângulo reto, ele é dito um triângulo retângulo. Então vamos ver aqui agora os elementos que compõem, alguns elementos que compõem, que são importantes a gente saber, que eles fazem parte do triângulo retângulo. Então a gente vai dar alguns elementos aqui que eles estão aí nesse triângulo retângulo, nessa visão que você está tendo. Nós temos aí um triângulo retângulo, que nesse caso é um retângulo em A. Por que ele é um triângulo retângulo em A? Porque o ângulo reto está em A. Então, o ângulo representado, o ângulo reto que define o triângulo retângulo, está em A. Se esse ângulo reto tivesse em B, ele seria um triângulo retângulo em B. Tivesse em C, a mesma coisa, seria um triângulo retângulo em C. Então, o triângulo ele é retângulo em tal ângulo, se esse tal ângulo ele for o ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui ele representa que ele tem 90 graus. Certo? Está dizendo aí que ele tem 90 graus. Seguindo, e agudos em B e C. Além de agudos, esses dois ângulos eles são complementares. O que são ângulos complementares? Complementares é quando a soma desses dois ângulos resulta em 90 graus. Por exemplo, 25 e 65 são complementares. Por que são complementares? Porque quando eu somo 25 com 65, resulta 90 graus. Por isso que eles são complementares. Então,
Então, toda vez que eu somar dois ângulos e o resultado dessa soma resultar em 90 graus, significa dizer que esses dois ângulos são ângulos retos. A soma resulta em 90 graus, certo? Então, dois ângulos somados que resultam em 90 graus, eles serão complementares. Vamos lá. A hipotenusa será o lado oposto ao ângulo reto. Então, tem um ângulo reto, o lado que estiver oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, esse lado oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. Esses dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, esses são alguns elementozinhos aqui do triângulo retângulo que eu sabendo onde se posicionam, o que são, que ajudam a gente a resolver questões de geometria, certo? Eu sabendo esses conceitos, sabendo essas posições, sabendo onde está, eu já sei que a hipotenusa ela sempre vai estar oposta ao ângulo reto, eu sei que esses dois ângulos eles formam ou esses dois lados eles formam um ângulo de 90 graus, então são chamados de catetos, que esses dois ângulos são complementares, quer dizer o quê? Que a soma deles dois resulta em 90 graus, certo? E são agudos, porque são menores do que 90 graus, ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Então essas definições eu preciso saber, preciso encaixar essas definições para que eu entenda quando uma questão vir de matemática para mim, eu já saber onde está o pó da maldade, porque eu já sei definir. Sabendo definir, o pó da maldade não me pega. Porque eu já sei definir, eu sei, entendo do que está se falando, entendendo do que está se falando, fica muito mais fácil, fica muito mais simples da gente resolver qualquer questão de geometria que venha a tratar desse assunto de relações métricas no triângulo retângulo. Seguindo em frente, em todo triângulo, está escrito errado ali, mas em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Quer dizer o quê? Quando eu somar os ângulos internos de qualquer triângulo, a soma resulta 180 graus. Eu pego o triângulo, se eu fizer a soma desses três ângulos aqui, eles vão resultar em 180 graus. Então, observe aí. Por que é que lá eu já sabia na definição que B e C eram complementares, que vai resultar 90 graus? Porque eu já tenho 90 do ângulo reto. Para dar 180, falta quanto? 90. Então, quando eu somar B e C, tem que ser 90, porque a soma interna é 180 e já tenho 90 do ângulo reto. Então, por isso que nós sabemos que B e C são complementares. A soma deles, obrigatoriamente, sempre vai ter que dar 90. E quando eu somar a soma dos três ângulos internos, somando com aquele reto lá, tem que dar 180 graus. Então, quando eu somar A mais B mais C, tem que dar 180 graus. Isto vale para qualquer triângulo, não só o retângulo. Qualquer triângulo feito, desenhado, a soma dos ângulos internos resulta 180 graus. Aí, tá vendo? Uma definição cola na outra. Por isso que eu sabia que B mais C, eles eram complementares, porque a soma deles tem que dar 90. Porque quando eu somar lá com o ângulo reto, tem que resultar 180. Por isso que a gente sabe que eles são complementares. Porque eu já sei que tem 90, falta quanto para 180? 90. E para ser 90, os dois somados tem que dar 90 graus. Ok? Então, como eu sei que eles são agudos, são ângulos agudos e complementares, porque a soma deles resultam lá 90 graus. Certo? Seguindo em frente, vamos lá. Relações métricas do triângulo retângulo. O que são as relações métricas? São leis que existem dentro do triângulo. Elas existem dentro do triângulo e são representadas por equações. Então, vou ter as relações a partir de equações. As equações, que são equações, vai ter as variáveis, vai ter um lado e o outro. São iguais, equações de igualdade. Então, a equação é que tem um lado e entre elas eu tenho a igualdade, o sinal de igualdade. Ok? Saber relações é importante para resolver, é o que eu estou falando para vocês. Quando eu sei as definições, quando eu sei como é que funciona, aí eu tenho um macete para resolver qualquer questões que caiam, que tenham, precisem dessas relações métricas dentro da geometria plana.
Então eu aprendo o assunto, aprendo o conceito, entendo como é que funciona, porque quando eu vejo essa questão de geometria plana, pá, eu mato a pau porque eu já sei como é que ela funciona, certo? Então isso que é o que a gente define como relações métricas. E a utilização, onde é que eu vou utilizar essas relações métricas no triângulo retângulo? Vamos lá. Seguindo em frente aqui o triângulo retângulo, né? Triângulo ABC. A hipotenusa, foi como eu disse antes, é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Então, I é o maior lado do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa, além dela ser oposta ao ângulo reto, eu estou definindo que esse ângulo é reto, né? Que eu defini que o ângulo reto é em A. A hipotenusa, além de estar oposta ao ângulo reto, é o maior lado do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo e vai estar oposta ao ângulo reto do triângulo retângulo. Como já falei, B e C são os outros dois lados que formam o ângulo reto do triângulo retângulo. Eles são chamados de catetos, certo? A altura é um segmento retilíneo que parte de um ponto e forma um ângulo reto. Ela parte de um ponto, ela podia partir daqui, Então ela partiu do ponto aqui e forma um ângulo reto com a hipotenusa. A altura parte daqui e forma um ângulo reto com a hipotenusa. Essa é a altura, né? A altura relativa à hipotenusa. Nesse caso aqui a gente está chamando de altura relativa a quem? A hipotenusa. Então aqui nós temos a altura, certo? Sai do ângulo reto e forma um ângulo reto lá com a hipotenusa, é a altura. Projeções. O que são projeções? A projeção de C é M. É como se fosse a sombra de C aqui na hipotenusa. A projeção de B é N. É como se fosse a projeção de B aqui na hipotenusa. Então, projeção de B é N. Projeção de C é M. Ok? Então, projeções é como se fosse a sombra. Como se o triângulo, o lado C descesse na hipotenusa, como se o lado B descesse na hipotenusa. E isso são projeções, ok? Então, esses elementos aqui é que eu tenho que saber para entender como é que funcionam as relações métricas dentro do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Então, a primeira, nós temos existem 5 relações métricas no triângulo retângulo, certo? A primeira relação é a mais conhecida, que se fala mais, é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, num desenho lá que nós fizemos, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Essa é a relação que nós damos o nome de Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Aí eu tenho aqui um exemplo. Qual é a medida da diagonal de um retângulo cujo lado maior mede 24 centímetros e o lado menor mede 10 centímetros? O que ele me deu foi isso aqui. Um retângulo onde o lado maior mede 24 centímetros e o lado menor mede 10 centímetros. E ele quer saber o valor dessa diagonal. Observe, o que aconteceu aqui? A diagonal dividiu o retângulo em 2 triângulos retângulos. Então, essa diagonal ela está sendo a hipotenusa, porque ela está sendo oposta ao ângulo reto. Então, ela está sendo a hipotenusa. Aí, usando aí o Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são catetos aqui? 24 e 10. Então, a soma desses quadrados é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 24 ao quadrado, 576. 10 ao quadrado, 100. Então, 676. D ao quadrado é igual a 676. Quando chega aqui, como é que eu resolvo? Um quadrado, ele passa para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Certo?
Então, um quadrado, quando passa para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Então, virou a raiz de 676. A raiz quadrada de 676 é 26. Pronto, simples. Usei o teorema de Pitágoras para encontrar uma diagonal. Ele está me pedindo aqui, certo? Então, eu fiz utilizando a primeira relação métrica, que é teorema de Pitágoras. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos para a segunda relação. A hipotenusa do triângulo retângulo é igual à soma das projeções dos seus catetos. Então, a hipotenusa é igual à soma das projeções dos seus catetos. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos para o exemplo, né, para a gente ver como é que funciona esse exemplo. Imagine o triângulo ABC com a altura dividindo a hipotenusa. A altura, ela está dividindo a hipotenusa. Olha, a altura está dividindo a hipotenusa. Em suas projeções 2 e 4. Qual é o valor da hipotenusa? Pô, essa relação aqui, nessa questão, está simples da gente ver. Porque se isso aqui é a hipotenusa, que o triângulo é retângulo aqui é a hipotenusa, na nossa formulazinha lá, a hipotenusa é igual à soma das projeções. Quem são as projeções? M e N. Então, nesse caso, quem são as projeções? 2 e 4. 2 mais 4, 6. Então, o valor da hipotenusa é 6. Simples, né? Simples, mas já dá para visualizar aqui, ó, se isso aqui é a hipotenusa. Então, se eu somar esses dois aqui, vai me dar a hipotenusa. Mas é uma relação, certo? A hipotenusa é igual à soma das suas projeções. Beleza? Vamos lá. Seguindo em frente. Mais uma. O quadrado da altura da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao produto das suas projeções de seus catetos sobre a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a m vezes n. Então, o quadrado da hipotenusa, certo? Da altura da hipotenusa é igual a m vezes n. Então, altura ao quadrado é igual a m vezes n. Vamos lá para um exemplozinho aqui. Vamos lá, por exemplo. Em um triângulo ABC, certo? As projeções do cateto sobre a hipotenusa mede 100 e 400. Projetei, cada um mede 100, o outro mede 400. Qual é a sua altura? Usando lá a métrica que nós falamos, a relação métrica que nós falamos, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, quem é m? 100. Quem é n? 400. 100 vezes 400, 40 mil. Lembra que eu falei? Ao quadrado vai para lá raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 40 mil vai dar 200. Certo? 200. Então, o valor dessa altura aí é 200 centímetros, usando a relação métrica que h ao quadrado é igual a m vezes n. Vai gravando aí, vai pegando, vai entendendo como é que funciona e para a gente poder resolver qualquer questãozinha que caia sobre relações métricas no triângulo retângulo, certo? Vamos partindo para outra relação, a quarta relação, que diz o seguinte: o produto entre a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto entre os catetos. Então, hipotenusa A, altura H. A vezes H, altura relativa, vezes a hipotenusa, é igual ao produto dos catetos. Quem são os catetos? B e C. Então, produto B vezes C. Então, vamos lá para um exemplo para a gente sacar como é que funciona. Um triângulo ABC possui altura valendo... Um triângulo ABC possui altura valendo 5 centímetros. Aí. Um dos catetos vale 8. Certinho? A hipotenusa vale 10. Descubra quanto vale o outro cateto. Eu não sei quanto é que vale esse cateto aqui, ó. Mas por uma relação eu posso encontrar, já que eu estou fazendo uma equação, eu posso encontrar esse valor aqui. Então vamos lá. Então, altura vezes hipotenusa é igual um cateto vezes o outro. Quem é A? É a hipotenusa. Vale quanto? 10. Quem é a altura? 5. Quem é B? 8. Quem é C? Não sei, porque é o valor justamente que eu estou a procurar. Então, 10 vezes 5, 50. 8x. Esse 8
esse 8, está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou dividir 50 por 8. Dividindo 50 por 8, vai dar aproximadamente, vai dar 6,25, certo? Dividir 50 por 8, vai dar 6,25. Então, esse é o valor do cateto C, usando justamente essas relações métricas que a gente está falando aqui. Então, observe que são coisas simples. É só a gente entender como é que funcionam as relações métricas dentro do triângulo retângulo, que aí a gente pode resolver essas questões com essas equações, com essas métricas dentro do triângulo retângulo. Seguindo em frente, vamos lá. Seguindo em frente, o quadrado da medida de um cateto é sempre igual ao produto e a sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Então, vamos lá. O C, quem é a projeção de C? É M. Então, C ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. Então, é M vezes A. B, quem é a projeção de B? N. Então, B ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa. Certo? Então, o C ou B, a gente vai calcular multiplicando pela hipotenusa. O valor do cateto ao quadrado é igual à projeção vezes a hipotenusa. Vamos para um exemplo aqui para a gente se ligar. Um triângulo ABC possui hipotenusa valendo 10 centímetros, né? 10 centímetros, vamos lá, aqui a gente tem isso aqui, possui 10 centímetros. Se a projeção do cateto C, aqui ó, eu botei aqui como cateto C, se a projeção dele vale 4 centímetros, descubra quanto vale esse cateto. Pronto, eu não sei quanto é que vale, vamos lá ver. Então, ó, C ao quadrado, que é o valor do C que eu estou procurando, vezes a projeção, que é M, vezes a hipotenusa, que é A. Eu não tenho C, mas tenho A e tenho M. M é 4, A é 10. Então, C é igual a 40. C é igual a raiz de 40. A raiz de 40 é aproximadamente 6,32 centímetros. Então, essa foi todas as relações métricas, as 5 relações métricas, nós falamos sobre todas essas 5 relações métricas. Volta o vídeo, assiste, faz as questões junto comigo. Presta atenção nessas relações, faz a anotação dessas relações, que elas são importantes para geometria plana. Faz as anotações do conceito, tá? Deixa a sua dúvida aqui no comentário. Dá um like ou seu dislike se você não gostar da aula. E até a próxima aula a gente volta para falar mais um pouquinho sobre matemática e tentar descomplicar essa disciplina. Tá valendo? Valeu, um forte abraço a todos e até a próxima!